Olá, sou Arthur Freire e começa agora mais um episódio do podcast da revista A to Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. E o episódio de hoje é um episódio especial, um episódio diferente. É diretamente de Vitória, Espírito Santo. Estamos aqui no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, o ENACIB, que está na sua 24ª edição. Nesse episódio, você acompanhará de perto como foi essa edição do ENACIB. Então, vamos lá? O Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, o ENACIB, é o principal evento científico da área no Brasil. Nós aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, o PPGC e UFES, realizou a 24ª edição do ENACIB, aqui no campus da UFES, em Vitória, capital do Espírito Santo. O ENACIB é um evento que permite a troca de ideias, a apresentação, comunicação de vários trabalhos, tendo aí o estado da arte da área de ciência da informação. Nesse sentido, nós ressaltamos que tivemos 740 trabalhos submetidos, 488 aprovados no ENACIB, foi uma quantidade considerável, tendo aí os grupos de trabalho de terça, do dia 5 até hoje, o dia 8, né, tendo a conclusão aí desses trabalhos apresentados nesses GTs, que vai do GT1 ao GT12. E eu posso falar particularmente do GT6, na qual eu sou coordenadora, tendo a professora Adriana Alcara da UEL como coordenadora adjunta. Nós tivemos 65 trabalhos submetidos e 40 trabalhos aprovados no nosso GT, e nós concluímos as atividades agora há pouco. O que eu percebo de uma forma muito ampla, né? Que tem vários temas sendo abordados, tanto no GT, né, de Informação, Educação e Trabalho, que é o 6, como outros que permeiam temáticas aí interdisciplinares ou demais temáticas inovadoras aqui na área, que vêm para contribuir, né, para a sociedade, para o desenvolvimento da área também, consolidando ainda mais as pesquisas da ciência da informação. Por meio do quê? De forma ampla, nesses 12 grupos de trabalho. E agora eu estou aqui com a Ania Hernandes. Ela foi a nossa palestrante no nosso evento de abertura do 24º ENACIB. Muito obrigado por ter aceito participar do nosso podcast, Ania. Eu gostaria de conversar um pouquinho contigo sobre o seguinte: como é que a gente pode ver a questão da desconstrução da ciência da informação, né? A importância dessa desconstrução para a diversidade, para a inclusão, e como é que pode ser feito isso? Boa tarde. Boa tarde. Sou eu quem está. Muito obrigada pelo convite para falar neste podcast. Efetivamente, eu falei da desconstrução da ciência da informação, da palestra de abertura, com uma ideia, acho muito interessante, que é a seguinte coisa. É um momento ideal para todos nós pensar e repensar que coisa tem que ser trocada, movida, transformada, cambiada, modificada no espaço do pensamento e também da ação na ciência da informação. Que coisas, mesmo epistemológicas, que pragmáticas, que metodológicas, têm que ser repensadas para fazer da ciência da informação uma ciência cada vez mais humanista, cada vez mais comprometida com as necessidades reais das pessoas, da gente. E não só como uma ciência decimonônica que tem que ser pensada mesmo para ela. Acho que a coisa mais importante, o compromisso mais importante da ciência da informação mesmo agora, é o compromisso que tem com a gente. O diálogo que tem que ser feito como uma ciência que coloca no objeto de estudo as necessidades das pessoas para seu crescimento, mesmo mediada pela informação. Então, repensar como pode a informação ter um uso muito mais contextual, muito mais compreensivo da realidade da gente. Se todos nós não compreendemos a situação das pessoas, não podemos fazer um plano, uma estratégia, uma coisa boa com a informação.
o que pode acontecer é justamente o contrário, que fiquem muitos repositórios, muitas bases de dados, muita coisa num lugar muito distante das pessoas, tá? Muito distante das necessidades das pessoas. Não é o século XXI o melhor momento para reservar, guardar a informação, os conflitos, as necessidades, as competências das pessoas no século XXI precisa de informação muito perto deles. E para isso, o trabalho de todos nós é muito importante, tá? As bibliotecas não são só o espaço para os livros, são espaço para o diálogo com as pessoas, tá? Para que as pessoas sejam felizes, porque mesmo aí podem construir o seu futuro de uma maneira informada, pois, de uma maneira muito mais certinha, tá? Então, quando nós falamos de deconstrução, estamos a falar disso, de como as coisas que já conhecemos da ciência da informação podem ser também repensadas para colocar muito mais perto das pessoas, mesmo dos profissionais da ciência da informação, mesmo de todos nós. Então, o espaço do ENANCIP, que é um espaço muito importante para conhecer, para discutir, para partilhar as pesquisas de todos vocês, é também um espaço ideal para fazer a seguinte pergunta: toda essa pesquisa está na condição de ser partilhada com as pessoas ou só partilhada conosco? Com as pessoas, ter, né, na sociedade. Isso, com as pessoas que estão a pensar, a refletir de uma maneira abstrata, ou bem são pesquisas que estão muito mais perto da compreensão, muito mais perto das necessidades reais das pessoas, tá? Disso se trata. Logo, depois podemos colocar termos, podemos colocar palavras muito mais complicadas, tá? Mas a ideia essencial é: estamos repensando a ciência da informação desde os objetivos de desenvolvimento que temos que ter resolvidos e que já não serão resolvidos antes do ano 2030, já não serão resolvidos. Então, por isso é que quando pensamos a relação ciência da informação, objetivos de desenvolvimento, para cada desses objetivos, a informação é muito importante, tá? Mas a palavra biblioteca não aparece na Agenda 2030. Não aparece o termo biblioteca, não aparece o termo museu, mas a palavra informação sim aparece. A palavra comunicação sim aparece. Então, acho que é um momento de tomar, de recompreender o conceito que detrás da palavra informação é preciso ter em conta para levar a realização desses objetivos do milênio a um lugar muito mais certo, é muito mais perto de todos nós. E quando você coloca aí a questão da informação, e essa informação ela ser muito importante para a sociedade, afinal a gente fala de pessoas, né, de seres humanos, né? A gente pode pensar também em competências. Isso. E quais competências seriam necessárias para essa desconstrução, né? Acho que ter a capacidade de, humildemente, eu não sei como dizer isso, com muita humildade, reconhecer que todos nós, que os esforços da ciência da informação não são assistir uma vida separada das pessoas, é muito importante. Que a nossa missão não é construir uma informação com uma altura, com uma... Você agora comentou, é dizer, é a informação que tem mais importância. Eu não sei qual é a informação mais importante para as pessoas. Cada precisa coisas distintas. Então, a nossa missão também, se calhar, é pensar
nos usuários da informação, cada um com as suas realidades, e então as nossas competências tendrán que ser ajustadas a las necesidades de cada uno deles. Então, acho que temos necessidade de repensar as nossas competências dialógicas, as nossas competências de compreensão, as nossas competências para construir diálogos que possam permitir entender melhor a realidade dos usuários. Acho que temos que repensar as competências para agir ante novos recursos de informação, ante as novas mediações. Que estamos a fazer agora? Estamos a falar num podcast. Então, os bibliotecários conhecem já tudo o que tem que ser feito para fazer a seleção, para fazer o tratamento, para sugerir, para fazer sugestão segundo que podcast. Então, há muitas competências que têm que ser repensadas. Acho que a transformação digital da sociedade tem muita relação com isso, tá? Então, se todos nós estamos a fazer a nossa vida no contexto digital, a ciência da informação também tem, nesse contexto, muita coisa ainda para fazer. Então, precisamos mais outras competências em relação com esse mundo que, de maneira individual, todos nós usamos, mas de maneira profissional, não é a mesma coisa. Ainda há muita resistência, tá? Há muita resistência, e a ciência da informação tem que se parecer cada vez mais à vida que todos nós estamos a viver. Tá? Então, Ciana, muito obrigado. Eu sou quem agradece. Eu sou quem agradece a todos vocês. A gentileza destes dias, o carinho destes dias, o acolhimento destes dias, o apoio, a recepção de todos vocês. Tá? Ter sido uma coisa maravilhosa, uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu tinha muitos desejos de vos conhecer, de estar junto. Então, para mim, sou eu quem está muito orgulhosa deste convite. Tem sido dias inesquecíveis para mim. Então, sou eu quem agradece muito. O Brasil está de portas abertas. Pode vir mais vezes. Obrigada. Tchau, tchau. O Enancib, ele tem um diferencial, são os GTs, os grupos de trabalho, né? Então, durante quase uma semana, tivemos diversos trabalhos, diversas pesquisas apresentadas em 12 grupos simultâneos. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns coordenadores, onde eles falaram a respeito da perspectiva que eles tiveram a respeito dos trabalhos apresentados, além de suas experiências em coordenar esses grupos de trabalho durante o 24º Enancib. O Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação é de grande importância para essa comunidade epistêmica que discute a questão da informação na sociedade contemporânea. É o principal fórum, e nós sabemos a importância de fóruns especializados para comunidades epistêmicas e a importância de sociedades científicas onde essa comunidade epistêmica dialoga os rumos, né, do seu campo e da sua atuação. No âmbito do Enancib, o GT7 ele trata, né, se a informação está como objeto de estudo para a ciência da informação, o GT7 lida com a informação científica. Então, os estudos de informação científica que envolvem a sua produção, uso e disseminação passam a ser discutidos nesse GT, e dada a importância da ciência, inclusive da ciência aberta para o combate à desinformação, a gente ressalta a importância desse GT no âmbito da ciência da informação e do Enancib, e é um prazer estrear nessa edição desse Enancib como coordenador desse GT, juntamente com a Kizzy Araújo, da Fiocruz, né? A gente entrou com uma proposta para discutir a possibilidade de compreendermos de maneira mais precisa o uso responsável das métricas da ciência e tratando com mais pluralidade esses temas. Né? Então a gente quer estimular, porque a gente reconhece a necessidade da área ter mais teorias
e métodos, né? É comum em comunidades epistêmicas, às vezes, terem uma certa estagnação ou estabilidade daquilo que se pesquisa e se publica, e eu acho que a coordenação ela tem também esse propósito de promover e estimular na comunidade epistêmica que novos temas sejam debatidos, ou que temas que costumam ser debatidos, eles também sejam reconfigurados e que sejam incluídos neles perspectivas de diversidade, perspectiva do contrário, para que a gente possa dialogar mais sobre o avanço dos temas que envolve o que é discutido no GT. Algo que é interessante de mencionar é como um membro da comunidade e que frequenta o GT há mais de 15 anos, é interessante perceber na comunidade epistêmica como que, né, se evolui enquanto pesquisador e como se avança na carreira acadêmica, e ter a oportunidade de hoje coordenar um dos GTs que eu sempre participei como membro apresentando o trabalho, é também uma oportunidade de deixar essa contribuição. Então, é interessante estar em entidades que, né, no qual esses movimentos acontecem, né, e que você tem a oportunidade de receber contribuições de pesquisadores que te antecederam e agora poder também contribuir com os que estão se formando e os novos mestrandos e doutorandos que estão chegando para somar esforços aí na nossa discussão e debate sobre a informação científica no GT. Bem, a gente quer agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouco do escopo e da abrangência do Grupo de Trabalho de Estudos Históricos e Epistemológicos em Ciência da Informação. Esse grupo de trabalho é de longa data, foi um dos primeiros GTs a ser constituído no escopo da ANCIB, que é a nossa Associação Nacional, né, de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação. É um GT que para nós é muito caro, né, André? Porque é onde pesquisadores, estudantes, docentes da área se ocupam em pensar a informação, não só como objeto, mas como fenômeno, pensar os usos dessa informação na sociedade, os atravessamentos das tecnologias relacionadas aos usos dessas informações, né? Então, na verdade, é um GT que de longa data se preocupa em pensar a informação dentro do seu contexto, pensar as implicações filosóficas, né, conceituais relacionadas ao campo da ciência da informação e especialmente também evidenciar as trajetórias históricas, historiográficas dos estudos informacionais, né, André? E foi um pouco nesse sentido que a gente topou esse desafio, né, que é o de estar à frente desse GT, que sempre foi muito cuidado por pesquisadores muito éticos dentro do nosso campo informacional, e tivemos a oportunidade agora de ocupar aqui esse espaço, né? Foi um desafio que nós topamos juntos, né, André? Eu não teria dado esse passo sem você, né? Então, eu te passo a palavra aqui para a gente contar um pouco como tem sido essa nossa construção. Né? Muito bom, obrigado, Lu. Bom, acho que como a Luciana colocou, em verdade nós assumimos recentemente, então, a professora Luciana como coordenadora e eu coordenador adjunto desse grupo de trabalho que se volta às questões históricas e epistemológicas em ciência da informação. Então, num primeiro momento, né, Lu, nós aceitamos esse grande desafio com muita alegria, mas entendendo também que esse desafio ele tem um papel fundamental, né, que é de não só, para além de um trabalho científico de organização de um conjunto de trabalhos que foram submetidos para essa edição do ENANCIB, mas é tentar também, a partir de uma observação desse conjunto de trabalhos, também promover uma espécie de um raio-x sobre como algumas pesquisas têm se mobilizado. Né? Então, quer dizer, como que algumas pesquisas têm se mobilizado dentro dessa agenda que nós consideramos como fundamental para o contorno do nosso campo. Ou seja, não é possível efetivamente pensarmos nos fenômenos informacionais, inclusive aqueles que nos interessam e também nos preocupam tanto na contemporaneidade, sem considerar essa via epistemológica e histórica. Então, quando nós começamos o nosso trabalho, né, no GT1, naturalmente, a nossa primeira preocupação era, bom, como então conduzir um trabalho nessa relação que deve ser ética e cuidadosa com os nossos pares. Né? Acho que isso é um princípio, não é, Lu, que nós estabelecemos no nosso trabalho. E acho que isso a gente já tem conseguido realizar também em parcerias de longa data, em outras experiências que nós já tivemos também. Então, acho que para nós, né, eu me sinto a liberdade de falar no lugar da Luciana, no plural, que nós nos sentimos, primeiro, muito confortáveis e muito acolhidos um pelo outro para conseguir realizar esse trabalho. Então, vejam só, acho que qualquer trabalho acadêmico que muitas vezes é constituído por um percurso extremamente árido, numa perspectiva afetiva, como a gente tem construído, não é, Lu? Tem tornado aquilo que é tão difícil algo grandioso. Então nós tínhamos sim grandes expectativas sobre o que seria essa experiência
neste momento, e iniciamos nossas atividades, né, já na segunda-feira, com um fórum de coordenadores, em que nós tivemos a oportunidade de debater com outros coordenadores que se ocupam de outros grupos de trabalho, né, não só sobre os trabalhos que estavam sendo realizados, mas também como uma espécie de um movimento retrospectivo, né, sobre como as coordenações elas têm atuado, quais são as questões mais urgentes hoje e aquilo que eventualmente nós podemos melhorar. Efetivamente, começamos na terça-feira com um conjunto de trabalhos que foram apresentados no contexto do GT1. Para vocês terem uma ideia, então, os trabalhos do GT1 basicamente foram organizados da seguinte forma. Nós tivemos 5 mesas temáticas, Lu, agora, né, 5 sessões, né? 5 sessões, né? Ou seja, sessões mais tradicionais com apresentações e discussões de trabalho a partir de comunicações. E nós tivemos, então, 2 mesas temáticas, né, e também uma mesa, uma homenagem à professora Helena Vânia do IBICT. Então, nós consideramos que esse momento, Lu, acho que para nós e para a comunidade também, sobretudo para aqueles interessados na dimensão histórica e epistemológica do campo, foi uma oportunidade muito legal, porque esse desenho que nós imaginamos para o GT nesse ano nos permitiu também uma discussão um pouco mais adensada, né? Como, por exemplo, uma das mesas que nós organizamos, voltada às questões históricas e epistemológicas da organização da informação e do conhecimento, foi uma mesa que nós abrimos a oportunidade para que os convidados pudessem dialogar efetivamente com um pouquinho mais de atenção e cuidado, ou seja, de uma forma mais verticalizada, sobre livros recém-publicados. Então essa é uma oportunidade muito rara, não é, Lu? Porque normalmente nas apresentações de trabalhos o tempo ele é muito curto. Então vejam, acho que são dinâmicas completamente complementares, não exclusivas, né? Uma não exclui a outra. E também como uma das últimas, na verdade, efetivamente a penúltima atividade que nós realizamos hoje, foi uma mesa que nós denominamos como GT1, inflexões temáticas. E foi uma mesa aberta, uma mesa horizontal, que pudemos contar com pesquisadores que nós admiramos muito, não é, Lu? Que respeitamos muito e que, portanto, tiveram efetiva condição de confrontar questões urgentes do contemporâneo. Isso não é? mesmo. Então, foi um momento de pensar um pouco como alguns temas têm atravessado o GT1, como alguns outros temas não têm atravessado o GT1 e por que não têm atravessado. E isso acabou se desdobrando de uma maneira muito natural, não é, Lu? Numa proposta até de discussão sobre a ementa. Né? Que eu acho que é legal a gente compartilhar também. Sem dúvida, porque nem era muito a nossa expectativa, né? Tentar já chegar e propor qualquer tipo de alteração, mas isso foi muito natural e a gente pôde constatar, inclusive, como a ciência da informação é dinâmica, ela é concatenada com as urgências informacionais do contemporâneo, é um grupo de trabalho que acolhe essas urgências conceituais, metodológicas, teóricas, né? E o que a gente também entendeu, né, André, ao ouvir essas vozes que já estão de longa data teorizando, conceituando, problematizando a ciência da informação, eu acho que o entendimento que fica é esse, é uma ciência que precisa estar sempre sendo revisitada, oxigenada, né? Repensada, reconceituada, mas que ela tem sim o seu escopo, tem seus alicerces, tem suas disciplinas, ela é um campo científico muito consolidado, né? Isso ficou muito evidente ao longo do evento, né, que a ciência da informação brasileira ela é forte, ela é uma das maiores numa perspectiva global, né? Isso se evidenciou. Eu acho que o comprometimento, né, que os pesquisadores têm com pesquisadores, pesquisadoras brasileiras acabam se tornando ainda uma referência, não que sejamos melhores ou piores de forma alguma, isso é só uma constatação que reforça o tanto de trabalho, né, que a comunidade da ciência da informação desenvolve, o tanto de ciência que é produzida dentro desse campo. E é isso, o GT1 está aí para ajudar a gente a pensar sobre esse contexto todo, né, meu amigo? E de forma complementar, Lu, acho que valeria também nós destacarmos, né, quais são as nossas expectativas e perspectivas, né, para além de uma discussão, para além de uma discussão em curso, né, sobre não só os percursos, os trabalhos, propostas de uma reflexão coletiva sobre a ementa, eu acho também que a gente tem que tentar estimar um pouco sobre caminhos possíveis, né? E acho que as nossas expectativas e perspectivas é que no próximo ano a gente consiga adensar mais aquele trabalho que nós começamos nessa edição e, acima de tudo, também aglutinar pesquisadores e convidar esses pesquisadores e pesquisadoras de que os estudos epistemológicos e históricos eles são fundamentais, né? Porque eles constituem uma espécie de uma matriz que se torna uma referência constante, independente dos objetos ou da forma como trabalhamos determinados objetos, sempre é fundamental que a gente volte a essas matrizes, não é? E de forma complementar, eu acho que aproveitando também esse canal tão importante, enfim, agradecemos imensamente a oportunidade da ITZ, que vem realizando um trabalho tão cuidadoso, né, de
difusão científica, né, de publicização das ações científicas, e acho que especialmente no contexto da E2Z, que é concebida e se desenvolve hoje num departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Como professor do departamento, eu quero dizer também que essa nossa experiência, Lu, eu vou embora com a seguinte certeza, que a gestão da informação que nós pretendemos trabalhar e que desejamos trabalhar no contexto do nosso departamento, do programa de pós-graduação, é efetivamente uma gestão da informação comprometida com os fenômenos informacionais e uma gestão da informação que, sim, disciplinarmente está vinculada à ciência da informação. Nós não trabalhamos e concebemos uma gestão da informação desvinculada da ciência da informação. Portanto, todas as questões que atravessam a ciência da informação são questões que interessam a gestão da informação. Concordo. Tá bem? Obrigado. Obrigada. O mais bacana de tudo é que nós do PPGGI, do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR, tivemos diversas participações dentro dessa edição do ENACIB, né, representando um novo protagonismo para o nosso programa. Conversei com nossa atual coordenadora, a professora Paula Araújo, e também conversei com alguns professores que falaram sobre essa participação em massa de nosso programa. A presença do PPGGI no ENACIB marca o início de um novo protagonismo do nosso programa junto à ciência da informação, especialmente nesse fórum que é tão importante. Nós tivemos trabalhos diversos que passaram por questões relacionadas à ciência aberta, vulnerabilidades digitais, uso de APCs por revistas científicas e outros temas que são importantes para a área nesse momento, de um ponto de vista contemporâneo. O ENACIB é o evento mais importante na área de ciência da informação, que abrange, inclusive, a gestão da informação. A importância de estudantes de mestrado e doutorado participarem é basicamente ver o estado da arte, é entender quais são as pesquisas que estão sendo feitas, as oportunidades, os desafios, e encontrar outros pesquisadores que têm interesse em comum. Então, a questão de participar, além de apresentar o seu trabalho, isso é muito importante. Os alunos também apresentaram seus trabalhos para os pares, porque, primeiro, tem uma parte de discussão onde você pode receber contribuições para melhorar o seu trabalho, da mesma forma como ver os outros trabalhos e o que estão sendo falados sobre eles. Então é muito importante, eu espero que todos os do PPGGI estejam aqui. Bem-vindos e sejam constantes nesse evento. Estou participando mais do GT8, Informação e Tecnologia, ao qual a gente submeteu o trabalho, e as discussões estão muito ricas, né? No primeiro dia de evento, a gente viu muitos trabalhos abordando as inteligências artificiais generativas. Hoje, a gente também teve uma discussão voltada para essa temática, mas ampliando também para questões de desenvolvimento de novas tecnologias, a aplicação de ontologias, tudo no campo da ciência da informação, muito olhando para a tecnologia não só como um artefato, uma ferramenta, mas como uma possibilidade de ampliação de direitos humanos, como uma possibilidade, inclusive, de um resgate social de grupos minoritários e de seus direitos. A gente apresenta amanhã, então, num terceiro dia de congresso, o trabalho que a gente está em parceria com a Thaís Andraus, que é minha orientanda, caminha no sentido das vulnerabilidades digitais, especialmente as vulnerabilidades de gênero. Dentro de aplicativos de namoro, a gente faz um comparativo entre as principais aplicações de namoro utilizadas no Brasil para verificar, tanto dentro das políticas de privacidade quanto as políticas de uso dessas plataformas, uma vulnerabilidade que a gente identificou, que é a do banimento indevido, onde homens e mulheres, mas sobretudo mulheres, são banidas indevidamente das aplicações sem necessariamente terem cometido algum tipo de infração prevista nas políticas de privacidade dessas plataformas. Eu espero que a apresentação do trabalho surta contribuições, desperte melhor contribuições e um debate acerca da pesquisa da Thaís, e que a gente caminhe no sentido de voltar ao PPGGI, voltar às nossas pesquisas, aos nossos grupos de pesquisa, com mais insumo, parcerias e possibilidades de aprimoramento de um trabalho que a gente já vem realizando. Espero realmente que o PPGGI, os nossos alunos,
os colegas docentes, que a gente participe não só desse Enancib, mas dos outros que virão, porque é realmente um espaço de reencontrar colegas, de aumentar a presença da UFPR a nível nacional dentro do campo da ciência e tecnologia da informação. E agora estou aqui com o professor André Guimarães, do programa, e gostaria de saber o seguinte, professor. Quais são os principais desafios que você observa para os alunos de pós-graduação na área de ciência da informação atualmente? E como o Enancib ajuda a preparar esses futuros pesquisadores para enfrentar tais desafios? Bom, Arthur, o que eu vejo agora, além das dificuldades naturais, né, de se trabalhar com pesquisa, que você tem que ter o rigor metodológico, você tem que conhecer os autores, fazer o levantamento da bibliografia, é que tem uma profusão e uma difusão muito grande de ferramentas tecnológicas, principalmente na área de inteligência artificial, que visam ajudar a vida do pesquisador, né? Claro que a ideia é automatizar e o trabalho que é o trabalho mais repetitivo que ele seja otimizado, mas aí eu vejo dois problemas, né? O primeiro, você está tentando automatizar algumas tarefas que nem um pesquisador muito jovem nem tem consciência, nem tem domínio daquilo ainda, né? Então ele está automatizando uma determinada função que ele não sabe exatamente o que está acontecendo, isso pode ser um problema. E o segundo é como eu comentei, né, uma gama e uma oferta muito grande de ferramentas que prometem solucionar diversos problemas, e aí eu acho que os pesquisadores acabam ficando um pouco perdidos, né? Às vezes eles se preocupam muito mais com a ferramenta do que com o método em si. Isso pode ser um problema. Em relação ao Enancib, pelas discussões que eu tenho visto até agora, os pesquisadores apresentaram trabalhos bastante críticos e tentando questionar o papel dessas ferramentas de inteligência artificial na pesquisa, né, e na aplicação efetivamente. E, além disso, eu gostei bastante de que está sendo proposto muito a mudança de um papel de consumidores para chamar os pesquisadores de ciência da informação para produtores desse tipo de ferramenta, né, desse tipo de algoritmo, para entender como é que funciona. Então, essa criticidade que a gente tem visto aqui, eu acho que tende a ajudar e filtrar as escolhas, ou no mínimo desenvolver o pensamento crítico do pesquisador. O que eu percebo, assim, que essas ferramentas elas vão ajudar, mas elas não vão substituir o principal função do pesquisador, que é ser crítico em relação aos dados que estão sendo trabalhados, aos resultados que estão sendo produzidos e como isso vai ser reconvertido ou vai ser revertido em conhecimento para a comunidade científica, né? Muito obrigado, professor, por sua colocação e até uma próxima. Muito obrigado a vocês. Os alunos do PPGGI também tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos, compartilhando suas pesquisas e inovações com a comunidade acadêmica. Como será que eles se saíram? Eles compartilharam conosco seus aprendizados e seus desafios. Foi uma oportunidade bem gratificante para mim apresentar no Enancib. Foi o primeiro congresso que eu participei. Eu estava com o tema de vulnerabilidades digitais em mulheres banidas em aplicativo de namoro, que tem tudo a ver com a minha linha de pesquisa, que é Informação e Tecnologia. Apresentei no GT de Informação e Tecnologia. Tive a oportunidade de ver as outras pesquisas que estão na área e também conhecer algumas pessoas que eu cito na minha pesquisa. Então, foi uma oportunidade muito gratificante para mim. Então, participar de um evento como o Enancib, que é um maior evento da área, é muito enriquecedor, né? A gente tem acesso a pesquisadores da área, a gente tem acesso a novas colaborações, a gente conhece, né, pesquisas que têm similaridade com as nossas pesquisas, e isso acaba formando um network muito interessante, né? No GT que eu apresentei, que era de inovação, a gente vê, então, além da área em si sendo pesquisada, as inovações que são da área. Então, isso para mim foi muito interessante. Todo esse network também, eu participei do GT, assisti uma outra palestra de alguns colegas, então para mim isso é muito importante, essa possibilidade de sair um pouco da bolha aqui, né, do nosso programa, né, e ver o quanto nossa área é rica, o quanto tem outras pesquisas que se assemelham com a nossa, quanto a gente pode também encontrar pares em outras localidades do Brasil, em outros estados, que podem também, de certa forma, colaborar com a nossa pesquisa. A gente também tem a oportunidade de conhecer, às vezes, os nossos autores de referência, né? Então a gente conhece pesquisadores que a gente cita nas nossas obras, então isso também acaba enriquecendo por si só o evento. Então, a ter a oportunidade de estar no evento só como ouvinte já é enriquecedor, e ter a oportunidade de apresentar um trabalho é por si só também muito enriquecedor. Espero, na próxima edição do ano que vem, também ter um trabalho para representar o programa, e com isso também
ampliar a minha rede de contato, ampliar minhas pesquisas e solidificar minha formação. Então, ter um trabalho aceito no Enancip, né, é uma forma de reconhecimento do trabalho que a gente tem feito dentro do ambiente científico, né, e contribui bastante para o meio científico. E como discente, né, do Programa de Gestão da Informação da Federal, creio que ajuda, né, a gente a fazer a divulgação das pesquisas, né, realizadas pelos alunos, né, contribuindo aí para o meio da ciência da informação. Além disso, o fato do Enancip ser o maior evento, né, no Brasil de ciência da informação, ele cria ali um ambiente propício para a gente, né, criar network, né, entre outros pesquisadores e profissionais da área, e também se aprofundar nos temas mais atuais que estão sendo tratados, né, no campo da ciência da informação. Além das apresentações de trabalho, o Enancip também foi palco para o lançamento de livros que contribuem significativamente para o avanço da ciência da informação. Tive a oportunidade de conversar com 3 dos diversos autores que lançaram seus livros aqui no evento, um deles, inclusive, que é professor do nosso programa PPGGI, o professor André Vieira de Freitas Araújo. Além dele, também conversei com a Gleice Pereira, que é coordenadora da Comissão de Secretaria e Logística aqui do evento, e a sua parceira de escrita, a Eliane Terra. Olá, meu nome é Eliana Terra, sou bibliotecária. E eu sou Gleice, bibliotecária de formação e sou professora do Departamento de Biblioteconomia da UFES. Bom, esse livro, O Protagonismo dos Bibliotecários Capixabas na Construção de Espaços de Inovação, foi organizado por mim, pela Gleice e pela Alessandra Patuso, e a ideia inicial foi apresentar para a sociedade capixaba e também nacional o que os bibliotecários no estado do Espírito Santo vêm contribuindo para a ciência da informação, para a biblioteconomia de uma forma geral. A ideia desse livro, ela é de muito tempo, foi uma ideia pensada por Eliana Terra, pelo fato dela coordenar uma rede de bibliotecas no município de Vila Velha. E então ela pensava, gente, tem muita coisa boa acontecendo dentro das bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, biblioteca universitária. A gente precisa levar à sociedade todo esse acontecimento. Então ela teve a ideia de fazer esse livro. Eu falei, sim, Eliana, o livro, nós vamos ter o Enancip, e tendo o Enancip, a gente poderia fazer o lançamento do livro no Enancip. Então foi uma ideia que nasceu apenas para uma coisa local e acabou sendo uma coisa nacional, né? Afortunadamente, o Enancip acontecendo aqui no estado do Espírito Santo, tivemos a oportunidade de fazer esse lançamento num evento tão grande quanto o Enancip. E a expansão do conhecimento a todos, né? Como a Eliana disse, o que de bom os bibliotecários capixabas estão fazendo. Para nós está sendo uma honra lançar, então, no Enancip, que é um evento muito importante, muito caro para nós. É isso. É um dos maiores eventos da nossa área, da biblioteconomia e ciência da informação. Olá, tudo bem? Bem, eu estou no Enancip, no 24º Enancip, aqui em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo. E nós tivemos a oportunidade, nessa edição do Enancip, de lançar o nosso livro, Panorama da História do Livro e da Bibliografia, livro que eu escrevi em parceria com as minhas amigas e colegas Diná Pereira Marques Araújo e também Júlia Cripa. Esse livro ele faz parte de uma coleção que se chama Breve Biblioteca de Bibliologia, coordenado pela professora Marina Garoni Gravier, da Universidade Autônoma do México. Bem, foi uma experiência muito especial e, para mim, particularmente, duplamente especial publicar esse livro aqui na UFES, porque eu já tenho uma relação antiga e afetiva com a cidade, sobretudo com Vitória e Vila Velha, então foi uma alegria poder publicá-lo, justamente a primeira publicação aqui no evento, no Enancip. Evento esse que conta naturalmente com a participação de inúmeros atores acadêmicos e sociais que têm pensado efetivamente a construção da ciência da informação brasileira. Nesse momento também tivemos a oportunidade não só de promover, fazer o lançamento oficial do livro, mas também dentro do GT que eu tenho coordenado, o GT1, tivemos uma oportunidade de apresentar o livro de uma maneira um pouco mais adensada. E para mim particularmente foi um motivo de alegria, porque enquanto pesquisador, enquanto autor, que se dedica ao campo da bibliografia, poder desaguar algumas dessas ideias com pares e pessoas e pesquisadores que eu admiro tanto,
foi uma experiência única. E um evento científico vai muito mais além de palestras, vai muito mais além também de GTs, apresentação do trabalho. A gente tem a oportunidade de conhecer uma nova cidade. E é com essa proposta que o 24º ENANCIB trouxe aqui para a gente o professor Marcos, para que a gente pudesse conhecer o Centro Histórico e Cultural de Vitória. Então, como foi esse planejamento, professor? Como foi para apresentar para a gente essa cidade? E porque é muito importante, como cientistas da informação, a gente saber da história da cidade que a gente está, ter esse pertencimento. Olha, mostrar a história. Primeiro, o roteiro passou, eu já faço um roteiro parecido, né, que é o histórico e o negro, e no caso, para vocês do ENANCIB, eu fiz uma adaptação de se colocar a Biblioteca Pública Municipal, o antigo prédio do Arquivo Público e o atual prédio do Arquivo Público, que também são prédios históricos, que também conta a história da cidade, né? E no sentido da história, eu acho que é muito importante, não só para pessoas que são daqui, quando a gente pensa a história como formadora da identidade do povo local, e a história capixaba é pouquíssimo divulgada, até numa percepção interna e também externa, mas no caso de te mostrar para vocês, pessoas do Brasil todo, uma história do Espírito Santo, uma história que acredito que seja pouquíssimo conhecida pelo povo do Paraná ou pelo povo do Brasil todo, e mostrar que nós temos uma história igual a qualquer outro lugar do Brasil, que passou pela colonização, pela República, e que hoje está aqui com um centro histórico, que faz parte de um desses recortes e que mostra aí um importante pilar do povo capixaba. E fica nosso agradecimento, né? Foi uma vivência maravilhosa, foi uma oficina que eu acho que enriqueceu todos nós como cientistas da informação, né? E fica a recomendação. Quem estiver visitando Vitória, pode procurar o professor Marcos, né? Que ele terá a maior alegria, né, de receber esse pessoal e também fazer com que a gente conheça a cidade da maior forma, com os maiores detalhes, com essa riqueza toda que você trouxe para a gente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, a felicidade foi minha. Vou falar para o povo do Paraná e todo mundo que está acompanhando, esse foi só um recorte de vários outros que a gente pode fazer. A gente tem um recorte negro, a gente tem um recorte histórico no sentido da religião, tem outras partes culturais que não estão no centro histórico da cidade. Então, quem for a Vitória é só me procurar. Me segue no Instagram, que aí, além de já ter um contato, também pode ter ao longe um pouco do contato com a história do Espírito Santo, que eu gravo vídeos Santana Marcos Vinícius, Marcos com U. Quando vierem, terei a maior felicidade de recebê-los e mostrar para vocês um pouco da nossa história. Muito obrigado. Obrigado. Além dessa oportunidade que tivemos de conversar com um historiador, um professor que apresentou toda a cidade para a gente, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal que está na organização de toda a parte científico-cultural aqui do 24º ENANCIB. Então vamos conferir o que cada um falou a respeito de como foi a preparação para receber gente de todo o Brasil, né, para participar desse evento e para organizar todas essas oficinas para que a gente possa conhecer Vitória de uma forma completa e de uma forma bem bacana. Quando a gente participa de eventos científicos, temos um detalhe, não é só trabalho. Nós temos a oportunidade de conhecer locais, conhecer culturas, encontrar pessoas diferentes, entender um outro estado. Essas vivências de oficinas, saindo para outros lugares e conhecendo a cultura de outros lugares, isso é ciência da informação. Isso gera informação. Isso traz a informação, isso conecta a informação. Por isso que é muito importante esse tipo de vivência em eventos científicos. A gente trazer essa pegada de trazer pessoas de outros estados e conhecer a cultura local, a história local. A vivência no Centro de Vitória foi uma ação da Comissão Sociocultural que tem como objetivo apresentar a história do Espírito Santo. Então, oportunizar a pessoa que está participando do ENANCIB, além das questões teóricas, epistemológicas discutidas no congresso, no evento, também ter essa possibilidade de conhecer um pouco mais a história do Espírito Santo a partir desse tour. Então nós passamos por vários pontos históricos aqui do centro da cidade, contextualizando e apresentando a história do Espírito Santo, que merece ser divulgada e compartilhada com os participantes deste evento. E foi um evento recheado de conexões, de trabalhos, mas a gente quer mais. Por isso que eu estou aqui com a Luciane Cavalcante, que vai falar para a gente onde vai acontecer o próximo ENANCIB. Então, Luciane, fala para a gente essa notícia. Bom, gente, boa tarde. O próximo ENANCIB vai ser na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. Vai ser organizado pelo PPGCI do IBICT UFRJ. Eu sou membro da comissão organizadora. E esse evento vai acontecer do dia 3 ao dia 7 de novembro e terá como tema informação, decolonialidade e direitos difusos para o desenvolvimento social.
A nossa intenção é proporcionar à comunidade acadêmica da ciência da informação uma discussão sobre esses elementos, principalmente na forma como a informação e o conhecimento podem promover o diálogo e a troca de saberes plurais, diversos, principalmente relacionados a direitos importantes, como direitos às questões ambientais, às questões de saúde, às questões dos direitos humanos. Então, esperamos vocês no Rio de Janeiro, em novembro de 2025. Venha para cá, para o Rio de Janeiro, para a cidade maravilhosa. Um beijo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR. Encerro este episódio com a sensação de missão cumprida, e de grande aprendizado. O ENACIB ele proporcionou momentos ricos em trocas de experiências, novas ideias, conexões que fortalecem cada vez mais a nossa área. Os trabalhos apresentados, os livros lançados, são reflexo do compromisso de todos com o avanço da ciência da informação e o impacto que ela pode ter em nossas relações, na nossa sociedade e também na nossa área. Agradecemos a todos os envolvidos, aos nossos convidados, também aqueles que estão totalmente envolvidos com a produção desse episódio e principalmente a vocês que nos acompanharam até aqui. Na descrição, vocês encontram as indicações citadas e apresentadas em todo este episódio. Lembro a vocês que a revista A2Z é um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto, do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. Visitem o nosso site, revista.ufpr.br/A2Z. Lembrando que A2Z se escreve A-T-O-Z. Nas mídias sociais e nos maiores agregadores de podcast do planeta é Revista A2Z. Eu sou Arthur Freire e nos vemos nos próximos episódios. Até lá!